Olá, ouvintes da CDL-FM, a Rádio das 4 Estações. Mais uma vez a gente está aqui no Multiprosa. Maravilhoso, né? Essa temporada Super. Tá delícia, né? Tá uma delícia, gente. A temporada Arquitetura e Design por Elas aqui no Elas e Tal. E tá a gente sempre recebendo mulheres incríveis. Incríveis. De uma sensibilidade, né? Não, da madeira, do design. E hoje, pensa, do paisagismo. Não, eu vou contar no meio da conversa, porque assim, eu tenho um além, tá? Dessa pessoa tão querida tá aqui. Ai, que bom. Então, olha, a gente quer dar as boas-vindas aqui para a nossa super convidada, que é a Nana Guimarães, que tá com a gente aqui no Elas e Tal, nessa nova temporada. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais duas mulheres super especiais, que contam histórias e trazem pessoas mais especiais ainda, então muito obrigada. Vocês que fazem o nosso programa ser mais especial, vocês podem ter certeza disso. Por isso que a gente não quer parar. Não quer parar, não. Não pode parar. Mas, Nana, eu fiquei muito assim, achei incrível, né? Bom, eu vou começar falando que a Nana Guimarães, uma paisagista maravilhosa, junto com o filho, que é o estudante de arquitetura, o Pedro Moreno, os dois assinaram aí os jardins da Casa Cor desse ano, né? Os jardins a gente fala, Dulce Ferola, né? Da família, né? Isso. E que é um jardim maravilhoso, né? Porque ele traz, assim, uns recortes, né, da Mata Atlântica, uma coisa muito do ecossistema, né? A Mata Atlântica e Cerrado, né? E Cerrado. E vocês trabalharam ali nesse jardim, preservando essa história toda maravilhosa. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória, porque você também me falou que são 10 anos, né? O filho veio e vocês juntos fizeram esse trabalho maravilhoso. Mas conta essa sua trajetória e principalmente aí também com a Casa Cor. Então, esse é o meu 10º ano de Casa Cor, né, de mostra. Eu já fiz 8 anos solo, porque mesmo nos 2 anos que eu não fiz solo, eu ajudei alguns arquitetos, participei de alguns ambientes em box, né? Então, mas é um prazer enorme de ter o Pedro comigo, porque ele faz arquitetura, então mãe sempre quer o filho por perto. Então eu fiz esse convite a ele para ele participar esse ano comigo e ele topou e ele me viu todos esses anos, ele tem 22 anos, então desde os 12 anos ele me acompanha na Casa Cor, vendo todo o processo de trabalho. Ai, gente, que orgulho! Dessa vez ele colocou a mão na massa mesmo, participou fielmente, né, desde a execução do projeto, dos pensamentos de como que seria esse jardim. E o Jardim Dulce Ferola, então, está sendo muito especial, porque além de eu ter a oportunidade de ter trazido espécies nativas, porque eu acho que isso é uma tendência muito forte, nós, como paisagistas, temos que valorizar as nossas plantas, né, eu acho. Respeitar as nossas plantas, as nossas espécies, porque a gente tem assim, uma imensidão de espécies para ser utilizada nos paisagismos, né? Aí, quando eu cheguei lá na Casa Cor e vi já tinha uns ipês, já tinha umas embaúbas, eu falei assim, gente, por que não trazer mais espécies nativas e valorizar isso que a Dulce, há 40, 50 anos atrás, já teve esse olhar, né? Sim. Então, quando eu cheguei lá, já tinha muita história nativa, e eu trouxe mais ainda. Então a gente tem lá samambaiaçus, tem os palmitos Jussara, tem os caetés, as bromélias. Eu tenho uma tendência também para bromélias, então assim, sempre nas Casas Cores eu sempre dou uma preferência para as bromélias, e dessa vez ainda mais especial. Tem muitas bromélias. E deixa eu só fazer uma pergunta rápida. Lógico. Todo jardim tem uma história para contar? Todo jardim tem uma história para contar. Que delícia. Todo jardim é especial, mesmo na casa de clientes, não só, né, nas mostras, mas mesmo na casa do cliente tem uma história, tem um motivo, tem um porquê, tem um pedido especial, né, do cliente, por que ele quer aquele jardim, o que ele quer usar naquele jardim. Então, tem memórias, né? Tem memórias. Ah, que incrível. Então, e é tão curioso, porque a sua pergunta já levou assim, a uma próxima fala que a gente está trazendo muita questão, está no auge da Casa Cor, né, gente? E o tema desse ano, né, o corpo e morada, a escolha do casarão, a sensibilidade, né, de tudo que foi preservado ali, que eles foram muito, e foram muito felizes, assim, e mesmo em trazendo
mesmo me trazendo, não, assim, considerando o prédio novo, né? E tem a casa antiga, o casarão ali. Então, essa contemporaneidade, essa convivência de tudo, tá muito lindo, né? Tá muito lindo e é tão gostoso ficar ali na frente recebendo as pessoas, porque todas as pessoas que passam têm uma curiosidade na casa, têm uma história para contar. Então, assim, eu já recebi netos da dona que Dulce. legal. Eu já recebi pessoas que trabalharam lá na casa, que choram lá na frente da casa. Ai, que lindo. Contando a história da casa. Então, tem uma curiosidade também que me pediram para usar rosas, porque a dona Dulce gostava muito de roseiras e ela enfeitava a casa com as rosas da casa. Então, eu levei também algumas roseiras, apesar de não fazer parte do bioma, né, da Mata Atlântica. Da Mata Atlântica. Mas ela faz parte da história da casa. Então, e isso é legal, porque você traz, quero até que você me conta um pouco, como que é isso, a escolha das plantas para esse ambiente acolhedor, para esse bem-estar, que a gente fala tanto, né, dessa necessidade, talvez a pandemia tenha colaborado no sentido de levantar o olhar para isso, né? Isso, a escolha das plantas, como eu disse, foi mais a tendência da Mata Atlântica e Cerrado. Eu quis trazer uma sensação de que você tem aquela, que você entre e faça uma imersão na Mata Atlântica, que faça uma imersão na mata em volta das árvores, das espécies nativas. E eu acho que eu fiz isso com grande primor, assim, porque demais. Todas as pessoas que entram falam assim, gente, mas que sensação boa, que prazer de estar aqui. E é isso que o jardim era tombado também? Não, mas a gente tem 9 árvores registradas que não podem ser retiradas do jardim. Foi um desafio? Foi um desafio manter, porque a gente tem até café. Tem até um pezinho de café lá, tem ameixa, tem jabuticaba, tem pitanga, tem embaúba, tem o ipê maravilhoso na entrada da casa. Então, assim, foi um desafio, porque a gente precisa criar um paisagismo que fica harmônico com as espécies já existentes. E respeitá-las, né? Elas já estão ali, né? Uma vez tem uma história ali. Exatamente, Ale. E a história da árvore, quando você vê assim, a raiz dela, como ela cresce, eu acho que é muito respeitoso. Uma vez uma das crianças fez uma história sobre a árvore, eu acabei estudando assim, o tanto que ela nos ensina, né? Dela viva, gente, dela nossa, é um ser vivo. Criar raiz. Tem uma história como todos nós, né? Como todos nós, cai a folha, depois ela não vem maravilhosa, assim, né? Nossa, demais. E eu gosto de contar uma história, como você acabou de falar, que cai a folha e todo mundo fica encantado lá na mostra quando chegam. O ipê amarelo é todos os ipês, na verdade, né? Aí as pessoas falam assim, mas você tem um ipê aqui, mas ele não vai florir, não? Aí eu falo, não, porque ele está muito feliz. Olha. Então o ipê, ele floresce no momento de mais estresse da vida dele. Arrepiei, então, Ale. Repete. Sério? Repete nesse momento, vocês vão entender. Todo mundo fica encantado com essa história. Vamos lá. O ipê, quando ele está no seu momento de folhas, que ele está lá tranquilo, vem a época da seca, que falta muita água, né, por conta das chuvas. Por isso que os nossos ipês são maravilhosos. Aí ele está ali naquele momento de sofrimento por falta de água, ele dispensa todas as folhas, que é o momento que a gente chama de caducar. Então ele caduca, dispensa as folhas para guardar energia, porque ele pensa assim, eu estou sem água, eu vou morrer, então eu preciso dispensar minhas folhas. Quando ele dispensa as folhas, ainda continua o momento de estresse dele, grande. Aí ele fala, agora eu preciso perpetuar a minha espécie. Ele solta aquela floração maravilhosa para distribuir as sementes, porque ele acha que ele vai morrer. Gente, aí ele faz storytelling maravilhoso. A partir de agora a gente é IP, né, Ale? Aí ele perpetua a espécie dele, soltando a florada dele.
E aí depois vem as chuvas. E aquele tapete no chão? Regenera. Mas é aquele tapete no chão, ele é parte disso. Né? Mas aí a folha cai, as flores caem, que vira aquele tapete. Aí vem e a água. Depois que ele solta as cápsulazinhas no ar que saem voando, que são as mudas, as sementes. Meu que vai Deus. transformar em mudas. E por isso que quando a gente passa viajando na estrada, você olha aquele ipê lá em cima no cerrado, mais seco, no momento mais dramático assim de secura, ele floresce lindo, que você passa e fala... Ai, gente, eu fiquei tão emocionada com essa história, que coisa linda que você nos trouxe aqui, meu Deus. Maravilhoso. Nossa, bom, pegando um pouco de carona, a gente falando disso tudo aí, tão lindo. Nana, eu tenho visto bastante que há uma tendência de jardins, né, verticais, né, que eu acho maravilhoso, né, exatamente maravilhoso. E a Casa Cor, ela também trouxe muito disso também, né, de jardim vertical. Eu queria, e parece que eu queria saber no seu escritório se há uma demanda crescente por essa tendência, e o que você acha disso? Conta pra gente. Olha, o jardim vertical. Eu fiz o meu primeiro jardim vertical em 2008. Nossa, então já tem um longo tempo, né? 15 anos já se foram. E na época todos falaram, não, vai ser uma tendência, vai passar logo. Não, vai... Uma moda. É uma moda, sabe? E assim foram passando os anos e até hoje a gente faz jardim vertical com uma demanda grande. Por quê? Espaços pequenos. Então a pessoa não tem um espaço grande para fazer no chão, por que não verticalizar? Fica tão lindo, né? Fica lindo, faz todo o papel que a gente precisa, que é trazer aquele bem-estar, trazer o verde para dentro de espaços pequenos. Então isso continua forte ainda, não virou moda não, ficou uma coisa... Consolidou e vai ficar para sempre. Não tem... bom. E você acha que assim, a Casa Cor, né, até é curioso, assim, e as mostras, né, de modo geral, elas trazem as tendências ou elas lançam tendências, assim, né, porque, igual você falou, hoje a gente ainda vê jardim vertical, mas ele tá aí desde 2008, enfim, já tá consolidado. Outras como é que fala? Inovações, assim, né? Que a gente vê. É um ciclo que você quer dizer? Na verdade, ou então, assim, começou ali na Casa Cor, ou então não, a Casa Cor tá repetindo uma coisa que a gente vê. Você acha que... Eu acho que estão as duas coisas. Eu acho que eles lançam muitas tendências, fixam aquela tendência, né? E acaba que a gente inova também, sabe? Então, por exemplo, esse ano agora, essa mostra, eu estou trazendo a ideia do jardim nativo. Então, eu estou lançando isso na Casa Cor, que não é é o primeiro ano que eu faço um jardim somente de espécies nativas. Entendi. Por quê? Porque eu quero fortalecer isso no nosso meio e mostrar para o cliente, né, para o consumidor final, e mostrar também para os paisagistas, fortalecer isso entre a gente. Isso é um resgate? Isso é um resgate e uma emergência, eu acredito. Olha, aquela tendência da nostalgia de voltar no passado que eu falei. Conta pra Nana, a Lê falou isso tem o mesmo. SXSW, que é um evento, um dos maiores eventos de inovação, tecnologia e futuro, que acontece em Austin, no Texas. E uma das tendências não óbvias é o resgate, essa nostalgia. A gente começar a buscar coisas que foram importantes lá atrás, que a gente precisa preservar. Então você resgata e mostra que aquilo é importante. Você resgata o vinil, você pode resgatar coisas e memórias do passado que passam a se tornar importantes agora. Porque eu acho que a gente viveu uma loucura, muita correria, muita inovação, muita tecnologia, mas essas coisas que a gente traz do passado, como você está resgatando uma coisa que também é uma preservação, né? É uma necessidade. Sim, uma necessidade, porque as espécies nativas, elas não vão exigir uma demanda de mão de obra, de manutenção, de rega, porque ela já está no ambiente adaptada. E o planeta agradece, né, gente? Era aí que eu ia falar, porque assim, a gente vê, né, de vez em quando, assim, uns
aquela típica da Toscana, né? Eu falo, Senhor. As tuias, as coníferas. Coníferas, né? Eu falo, gente, como é que isso vai parar aqui, né? Aconteceu teve alguma energia a mais gasta para ela se adaptar, né? Ao nosso clima, que não compara, né? E aí, a gente conversa muito aqui no programa também dessa necessidade do planeta, da gente respeitar o que hoje são os ciclos assim, naturais do tempo das espécies, né? Aqui falando das plantas. E de tudo isso, né? Outro dia, no começo desse mês, foi o dia da sobrecarga da terra, quer dizer, a gente consumiu os recursos todos necessários para um ano. Então, agora estamos no cheque especial aí até o final do ano. E isso vem acontecendo cada vez mais cedo, desde 1971. Então, é muito ruim. Mas é muito sério, né? gente. É muito então, sério. quando a gente está falando assim, eu acho muito bacana você trazer assim, a escolha das plantas, eu quero que seja uma tendência, porque assim, isso tem que ser pensado. Porque imagina essa história do IP diante de uma outra que vem lá do hemisfério norte, tem que se... Né? Fazer esforço para ficar aqui. Exportar esse sofrimento da planta. Da planta. Né, de adaptação verdade, e tudo. Então, por que não a gente valorizar as nossas espécies lindas? Lindas. Porque se falar assim, não, a gente só tem espécie feia. Não. Eu mostro para quem está lá na mostra, quem está entrando, entenda que nós podemos ter um jardim lindo com as nossas espécies, né? Nana, olha para você ver, eu adorei você aqui, você sabe o tanto, e a sua olha, para cuidar de planta, precisa de delicadeza, né, desse amor. Você é pura delicadeza, né? Imagina. E, gente, eu pensei assim, por que você não lança assim, um livro de histórias das árvores, dessas histórias de contos? As árvores têm muita história para contar. Ia ser lindo isso, porque você contou, você me arrepiou. Eu acho que existem tantas outras histórias. Você falou aí, esse sofrimento da planta que vem de outro lugar, a gente não faz a menor ideia disso, né? É verdade. E ainda mais assim, trazer para um microclima que não tem nada a ver, se traz uma planta que vive lá na neve, aí você tem que sofrer com o sol ardido que a gente tem aqui, sabe? Não tem ela lá fazendo um urso polar para ficar aqui na beira lá de Arraial da Ajuda na praia e vai morrer. Exatamente. Verdade. É assim a planta é vida, né? É o tempo inteiro. Então, muita gente, a gente estava falando dos jardins verticais, a gente tem que conscientizar também todas as pessoas, porque eu sou uma paisagista brava. Sabe? Assim, a partir do momento que você pega um filho para criar, que é uma planta, que seja um vaso, ou um jardim vertical, ou um jardim, você tem que abraçar aquela causa e cuidar dele, né? A responsabilidade é sua. E respeitar, né? Aquilo, né? Assim, é uma vida. É uma vida o tempo inteiro, é um ciclo o tempo inteiro de pragas, doenças, uma manutenção. Então, muita gente fala assim, eu não quero ter trabalho com jardim. Então, não vamos ter. Porque dá trabalho. É vida o tempo inteiro. Então, é água, é adubo, é comida. Que eu falo assim, você não bebe, come todos os dias. A planta também é a mesma coisa. Então, a gente precisa ter esse olhar, sabe? E a gente reflete, né? Tem aquela velha, assim, a espada de São Jorge. Põe na porta de casa, né? Que aquilo espanta mal. Lá em casa tem. A minha também eu plantei. Gente, eu estou cuidando do também, jardim da minha casa pela primeira vez. Eu tenho um jardim na varanda, um jardim... Não, lindo. É muito prazer. Eu tô tendo prazer demais, né? Assim, como eu nunca tive. Isso, e depois da pandemia, isso aumentou muito. As pessoas procuraram um escritório, assim, foi um boom. Todo mundo parou de trabalhar e a gente trabalhou 100% mais, assim. O escritório teve uma alavancada enorme, porque todos queriam ter plantas dentro de casa, querem até hoje, né? Plantas dentro de casa para cuidar, para trazer esse bem-estar. Porque eu falo muito com o cliente, quando você pensa numas férias, quando você pensa em relaxar, você vai para onde? Você vai para uma casa de campo, você vai para uma praia, você vai para o meio do mato. Assim. É a natureza. É a natureza que te traz o bem-estar. É isso que te faz bem. Então, por que não trazer isso para dentro de casa, né? Mesmo que seja um jardim pequenininho, um vaso que seja, uma plantinha na janela que você vai vendo ela brotando, saindo uma folhinha nova. Isso é um prazer, assim, enorme que a gente consegue transmitir com as plantas. E consegue se
se dá, né? Assim, tipo, nossa, gente, tem... IP, vou falar, ele virou o tema da vez, né? Muito. Tô Ele virou ainda essa pauta. processando Pois essa é. história. Mas é porque quando a gente sai, assim, fala, olha o IP, que lindo. Lá em casa eu falo muito Que com os momento meninos, lindo que ele que tá momento vivendo. lindo. Agora a gente sabe que ele tá vivendo um momento lindo. Eu falo muito com os meninos assim, olha, ele trocou de roupa, eu acho que ele tá começando a se animar. E aí a gente no caminho vai falando das cores, alguma coisa assim. E a planta tem, né, essa capacidade, né, de, nossa, nasceu uma flor. Nossa, fez... Você já percebeu isso? Não, sim, eu acho que também, né, a gente, eu falo assim, que não é todo mundo que tem esse dom, né, para cuidar de um jardim. Eu não sei se isso também tem a ver com também energia, como você doa aquilo, sabe? Eu acho que é paciência. 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 É paciência. Sabe? Porque, não, tô morrendo, não consigo cuidar de planta, porque você não tem tempo para poder ali jogar uma água, ver o que está acontecendo, olhar se tem um bichinho, né, uma praga, uma doencinha ali em volta. Você conversa com elas? Então, eu não sou muito de conversar, não, mas eu passo, assim, um bom tempo com elas. O meu domingo não é uma bom. terapia. O meu domingo, quando eu tenho um monte de coisa para fazer, eu falei assim, gente, eu não fiquei nada, não fiz nem olhei para minhas plantas esse domingo. Então, assim, um domingo eu gosto de tirar, coloco uma música e fico lá mexendo o dia inteiro. E o meu marido costuma falar assim, eu acho que é o único momento que eu te vejo tranquila. Olha só. E eu fico impressionada como que você passa horas mexendo com as plantas e numa tranquilidade, porque eu sou muito agitada e tudo. Ele acha que eu fico mais tranquila. Né? Elas têm esse Legal. poder, né, Ale? Tem esse poder, com certeza. E um outro ponto também que a gente pode acrescentar é nas áreas, nos ambientes de trabalho, né? Nos escritórios. Sim. Também Claro. tem toda a diferença de concentração, de animar a pessoa, se tem... tem o algumas verde. com esse... Tem essas tendências esses estudos, inclusive, é comprovado, pessoas que trabalham perto de plantas, pessoas que têm plantas no escritório, têm um desempenho muito maior. Olha só, por conta gente. de todo o bem-estar que ela traz pra gente. É só a gente pensar, né, assim, quando que você quer tirar férias? Para onde que você vai? Você não quer ir para o meio de uma mata, para o meio de uma fazenda, alguma coisa? Então, é a mesma coisa. Se você traz esse verde para mais perto, você vai ter um bem-estar muito maior. Não tenho a menor dúvida disso. Pois Não é, real, né? demais. Só que nesse momento eu tenho que fazer outra Você confissão tem um jardim feira. vertical Não, eu ali tenho um naquela... jardim maravilhoso. Que fica naquela aquele o paredão da jardim sua minha casa? É vertical? É super vertical, enorme, 9 metros. paredão, Nana né? vai lá, que a gente tem, é gigante. A gente É. tem um projeto em paralelo, ela vai lá. E realmente, a Júnia Lobo, querida, um beijo pra você. Ela que fez lá em casa pra gente. É verdade. E agora você vai lá fazer aquela segunda parte. Mas o jardim, ele tem isso mesmo. Agora, eu ia falar que eu ia fazer uma confissão, porque o Pera, que é o nosso produtor aqui, eu sempre falo com ele que eu detesto o mato, né, Ale? Quando eu quero descansar, eu vou, assim, Nova York, sabe? Eu sou assim... Eu adoro o mato. Eu não me recolho. Sabe? Nossa, eu adoro pisar na E grama. toda a sua fala, assim, eu fiquei aqui meio assim, gente, tomara que... volta pra terra, minha filha. Volta pra terra. Nova Parecendo York, criança criada em apartamento com vó, não tem aquela história que eu sou urbana. Eu tenho Mas eu também sou, mas Nova York não me deu esse... Não, eu não fiquei Pois atraída por Nova York por causa daquela dureza. É a dureza que me atrai. Sandra, É isso que, Mas eu que adoro, tá me fazendo refletir. É eu verdade. adoro, por exemplo, o litoral paulista, que você tem aquela Mata Mata Atlântica. Atlântica. Quando Ai, você que fica ali, aquilo eu me maravilhoso. sinto o respirar, recarregada. E Eu fiz sempre uma vou. imersão à Mata Atlântica agora tem uns 2 meses, foi até antes da Casa Cor, assim, que a gente fazia caminhadas entre a mata de um lado e do outro. Gente, que assim, absurdamente regenerador, assim, lindo, E maravilhoso. a gente é muito privilegiado aqui, demais, né? demais. O nosso entorno é muito rico, né? Assim, demais, muito. E a gente precisa valorizar isso. Precisa valorizar. Trazer isso para dentro das cidades, para dentro das casas, fazer projetos voltados com as nossas espécies.
Vamos fazer um apelo Vamos aos fazer paisagistas. um apelo, gente, eu vou rever meus conceitos. Fazer um apelo aos paisagistas e aos clientes, né? Os nossos clientes que têm um olhar diferenciado para as nossas espécies. É isso mesmo. Que lindo. Que bom essa conversa com você, viu, Nana? Meu Deus, aprendi hoje. Aprendemos, nossa. Que história linda. Nossa, pelo amor, escreve um livro com a história das plantas, das árvores. Vamos escrever. Ai, eu vou amar ficar linda e sabendo olhar para aquela árvore e falar, e a cerejeira? Maravilhosa também, né? Tem todo aquele tem uma charme, história, toda a história, aquela vida, né? Nossa, lindo é muito também, lindo. gente. Todas as Que árvores, as embaúbas. As embaúbas são encantadoras. lindas, são né? encantadoras. Nana, Muito pra bom, gente terminar, parabéns pelo trabalho, né? Muito. Deixa suas redes sociais, seus contatos para os nossos ouvintes. Tá, é Nana Guimarães Paisagista. Tá, então lá tem todas as informações. O meu Instagram é Nana Guimarães Paisagista. Lá tem todas as informações. Se quiser dicas, me manda mensagem. Eu adoro conversar, eu adoro responder às pessoas que me buscam por lá e querem trocar alguma ideia. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que maravilhosa. Obrigada, né, Ale? Obrigada, Nana. Obrigada mesmo. Parabéns, viu? Jardim da Casa Cor. Tá maravilhoso. Que bom, fico feliz.